Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje eu vou comentar questões de língua portuguesa da banca IAUPE, que vai organizar o próximo concurso para bombeiros do estado de Pernambuco. Então a prova que vai se realizar no final desse mês já requer uma intensificação aí na preparação e nada melhor do que isso do que acompanhar a resolução das questões que estamos disponibilizando aqui para você. Essa resolução faz com que a gente compreenda não só os principais tópicos que são cobrados na prova, bem como a maneira mais adequada de abordar essas questões. Então, para você que está lá se preparando, a dica é: assista as videoaulas que vamos postar regularmente até o final da prova. E, em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato com a gente, postando a sua dúvida aqui no canal e vamos ter prazer em respondê-los, em ajudar a conseguir essa sonhada vaga, ok? Então, sem demorar muito, vamos começar aí já com a questão de número 1. A questão de número 1 está baseada nesse pequeno texto que está aí dentro do quadrinho. Temo a tua natureza. Ela está demasiada cheia do leite da ternura. Sobre esse trecho, assinale a alternativa correta. Na letra A, nós temos o verbo sublinhado exige complemento regido de preposição, que é aqui justamente o verbo temer, iniciando aqui o período. Ele exige um complemento regido de preposição? O verbo temer é um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento, mas por ser transitivo direto, não pede complemento regido de preposição. Ou seja, quem teme, teme alguma coisa ou alguém. Então, esse A que está aqui é um A artigo e não um A preposição. Se você for trocar natureza para uma palavra masculina, por exemplo, homem, então você vai ter temo o homem. Então, repare que esse A vai sumir e vai ser substituído pelo artigo masculino. Claro. Então, o que acontece? Esse A aqui é um A artigo e não um A preposição. Então, esse verbo aqui exige complemento sim, mas não regido de preposição. Afirmativa, portanto, falsa. No item B, nós temos, nesse texto, o leitor é tratado na segunda pessoa do singular. Caso fosse tratado na segunda do plural, o texto estaria correto: temo a sua natureza? Não, gente, porque o sua é uma forma da terceira pessoa do singular. E a questão faz menção a você usar a segunda pessoa do plural, que é o vós. Então, o texto só estaria correto se fosse temo a vossa natureza. Ok? Então, o item B está errado. No item C, o autor cometeu um erro de concordância nominal. O certo seria: ela está demasiada cheia do leite da ternura. O que acontece aqui é que o demasiado ele é um advérbio de intensidade, está intensificando o sentido do adjetivo feia. E os advérbios, pessoal, são invariáveis. Eles não concordam com o termo a que se refere. Eles permanecem sempre no singular e no masculino, certo? Então, demasiada cheia está errado. O certo é: ela está demasiado cheia, ok? E a mesma coisa acontece no item D. Se o termo ela estivesse no plural, estaria correto o trecho elas estão demasiados cheias. Está errado, porque, de novo, o demasiado, por ser advérbio, tem que ficar no masculino singular. Então, por eliminação, só sobrou a letra E. Se o sujeito do verbo temer fosse eu e tua família, o correto seria: eu e tua família tememos. Sim, porque sujeito composto, tem aqui um de primeira pessoa, sujeito composto leva o verbo ao plural. O pronome eu leva o verbo à primeira pessoa, logo, primeira pessoa do plural, tememos. Frase correta, resposta da número 1, letra E. Na questão de número 2, nós já vamos usar o texto agora, o meu Recife. Temos a liberdade de nos manifestar, mas demonizar os outros, nos santificando, é algo ou ingênuo ou perverso.
Claro que quero contribuir para o Recife melhorar e creio que o envolvimento de todas as parcelas da sociedade, sobretudo da camada menos favorecida, para a formação de um pacto de crescimento e desenvolvimento ordenado, seja o único caminho. Enfrentar isso de forma objetiva é o nosso maior desafio, pois não nos reconhecemos como parte do mal e a culpa sempre foi e ainda é do outro. Então, para o autor, a culpabilidade é sempre atribuída a terceiros, jamais a nós próprios? Isso aqui é fácil de perceber pela última parte aqui do texto, olha lá. A culpa sempre foi e ainda é do outro, certo? Então, resposta da 2, letra A. Manifestação é algo maléfico? Não, ok? Temos a liberdade de nos manifestar, ok? Então, não dá para dizer que manifestação é maléfico, já que nós estamos livres para fazer a manifestação que desejarmos. Então, a letra B está errada. É indiferente ao fato de sua cidade progredir ou não? Ele está falando justamente sobre as maneiras, olha lá. Creio que o envolvimento de todas as parcelas, ok? É fundamental para o desenvolvimento ordenado. Então, não. Ele não é indiferente ao progresso ou não da cidade. D. As manifestações devem congregar apenas pessoas de alto poder aquisitivo? Não, porque lá ele fala, camada menos favorecida. E existem segmentos sociais incompetentes para reivindicarem algo? Não, não é dito isso em nenhum momento do texto. A liberdade de se manifestar aqui é para todos. Então, na número 2, resposta, letra A. E essa é uma questão de interpretação de textos, né, bem clássica. Algo que vocês, candidatos ao curso de bombeiros, têm de procurar praticar. E para isso, não deixem de assistir a nossa videoaula postada aqui mesmo no canal sobre interpretação de textos. Ok? Lá vocês vão aprender tudo o que é necessário para ir bem nesse tipo de questão. E a segunda coisa a fazer é praticar bastante, certo? No item 3, temos: atente para o fragmento abaixo, mas demonizar os outros nos santificando é algo ou ingênuo ou perverso. Sobre ele está correto o que se declara onde? No item A, nós temos o primeiro termo sublinhado e expressa uma ideia contrária ao que foi declarado anteriormente. Poderia ser substituído por logo, sem causar prejuízo ao sentido original. A primeira afirmação correta. O mas indica uma ideia contrária ao que foi declarado anteriormente. Mas ele não pode ser substituído pelo logo, porque o logo dá um valor de conclusão e não um valor de oposição. Então, o item A está errado. O item B, o termo profícuo obedece à mesma regra de acentuação do termo ingênuo? Correta resposta. Profícuo é acentuado por ser paroxítona terminada em ditongo. E isso acontece nos dois casos, certo? Em profícuo e em ingênuo. Logo, a resposta é a letra B. No item C, se substituíssemos algo por coisas e fatos, estaria correto o trecho: são coisas e fatos ou ingênuas ou perversas. Não, aí deveria ficar no masculino plural, né, gente? Porque as coisas e os fatos, se um dos termos é masculino, a concordância tem que ser feita no masculino também. Então, está errado o item C. No item D, o segundo termo sublinhado é invariável, classificando como preposição. Aqui o ou, não, esse ou, na verdade, ele é uma conjunção. Ele é invariável, sim, mas aqui ele está funcionando como conjunção, unindo sentenças. Ok? E poderia haver uma vírgula após o verbo santificando, e isso não caracterizaria erro gramatical? Não, seria errado, porque mas demonizar os outros santificando é sujeito desse verbo aqui, ok? E eu não separo com vírgula jamais o sujeito do verbo. Então, até por eliminação, a resposta correta é o item B. No item 4, agora uma questão sobre crase.
Crase é um ponto certo na prova, pessoal. Não deixem de estudar os pontos gramaticais relativos a isso. Então, nós temos: informamos a Compesa um buraco na calçada na rua Visconde de Albuquerque. 2. Combate a ligações clandestinas no Recife. 3. Currículo nacional começa a ser revisto. 4. Há mais de 4 meses um esgoto corre a céu aberto. E 5. Ficamos expostos ao empurra-empurra e às pessoas que não respeitam as filas. Então, vamos julgar os itens aqui relativos a essas frases. No item 1, a crase é facultativa? Falso. A crase é obrigatória, porque quem informa, informa alguma coisa a alguém. Ok? É um caso de crase obrigatória aqui, visto que o verbo exige a preposição a e o complemento exige o artigo a. B. No item 2, se o termo sublinhado estivesse no plural, a crase seria obrigatória. Então, se fosse combate às ligações, correta, afirmativa. Por quê? Porque só não há crase aqui porque o a está no singular e o nome está no plural. Como a preposição sozinha não varia, ok? Ela fica no singular. Mas se eu coloco S, é sinal de que eu adjungi o artigo, que se combinou então com a preposição. Logo, a crase fica sendo obrigatória aqui, ok? Então, resposta item B. No item 3, existe a presença da preposição e do artigo? Currículo nacional começa a ser revisto? Não, não tem. Primeiro, porque o verbo não exige o artigo. Segundo, que se houvesse, deveria aparecer o acento grave, que marca justamente a junção da preposição com o artigo. Ok? Então, item 3, falso. No item 4, existe a presença apenas do artigo, razão porque não existe a crase? Não, a crase não ocorre aqui, porque céu é uma palavra masculina, e não há crase diante de palavras masculinas. E na 5, ficamos expostos ao empurra-empurra e às pessoas que não respeitam a fila. Deveria ter crase também aqui, não, porque o verbo respeitar é quem respeita, respeita alguma coisa, o verbo é transitivo direto. Ok? Então, até por eliminação, item B na questão 4. Na questão de número 5, temos sobre os sinais de pontuação, observe os itens abaixo. Calma, gente. Que mundo é este que chorar não é normal? Sustentabilidade, paradigma de vida. Será que precisa de mais licitações? Haja licitações. E, de repente, aquela rua se tornou um grande lago. Sobre essas frases, assinale a alternativa correta. No item 1, a vírgula isola um aposto? Errado. A vírgula isola um vocativo, certo? Ela está isolando um vocativo, certo? Esse termo gente aqui não é um aposto, ele é um vocativo e a vírgula está isolando. Então, falso, item 1. 2. A interrogação indica uma mensagem interrompida? Falso. A interrogação indica uma pergunta, uma indagação. C. No item 3, a vírgula isola termos que explicam o seu antecedente, ok? Então, na verdade, paradigma de vida explica o que é a sustentabilidade. É um aposto essa vírgula, então está isolando um aposto, logo correto no item, na questão 5, item C. No item 4, os dois sinais de pontuação, a interrogação e a exclamação, indicam surpresa? Não, somente a exclamação pode indicar surpresa. E no item 5, as vírgulas poderiam ser substituídas apenas por um ponto e vírgula após o termo repente? Não, em nenhuma situação aqui você poderia usar o ponto e vírgula, porque você tem as vírgulas corretamente isolando o adjunto adverbial. Ok? Então, resposta da 5, letra C. Para as questões de 6 a 8, temos esse pequeno texto aí. Fuja do branco no concurso. Esforço, preparo, dedicação e estudo intenso
são elementos que podem ser considerados a fórmula infalível de aprovação para o candidato que pretende enfrentar uma seleção pública. Mas o que fazer quando o conteúdo não é lembrado justamente na hora da prova? O conhecido branco, problema que acomete muitos candidatos, não é tido como um simples imprevisto. Ele pode acontecer por influência de fatores diversos que ocorrem antes ou durante o exame. Então, sobre o branco na hora da prova, tem-se como correto o quê? Atinge sobremodo pessoas com portadoras de problemas de memória? Não, pode acontecer com qualquer um, ok? O texto diz isso. B, é algo que atinge uma fatia irrisória dos candidatos? Também não, porque muitos candidatos têm esse problema de esquecer o conteúdo na hora da prova. C, resulta apenas de problemas que antecederam o exame? Não, ok? Pode acontecer até mesmo bem na hora do exame. E D, não é concebido como algo que surge inesperadamente. Não, na verdade, existem causas para isso. Olha lá, não é tido como um simples imprevisto. Ok? Então, resposta da 6, letra D. Na questão de número 7, temos: assinale a alternativa cuja tonicidade de ambos os termos recai na antepenúltima sílaba, ou seja, me diz aí qual é a opção em que eu tenho somente proparoxítonos. E isso vai ocorrer em fórmula e em pública. Resposta letra B. Não pode ser influência, porque influência termina em ditongo, né? Então eu tenho influenciar, ok? E infalível é uma palavra paroxítono. Conteúdo é paroxítono, influência nós já vimos também que ela é paroxítono. Dedicação é oxítono, seleção é oxítono, cai a sílaba tônica na última sílaba, né? O são. E no item E, eu tenho aqui uma monossílaba tônica, certo? Monossílaba tônica, e se é monossílabo, não pode cair nunca na antepenúltima. Para ser proparoxítono, a palavra tem de ter 3 sílabas, pelo menos. Okay? Então, resposta da 7, item B. Estudem também a acentuação, pessoal dos Correios, porque é uma matéria certa. Você pode acompanhar também a nossa aula sobre a acentuação gráfica, disponível aqui no canal, caso queira reforçar um pouco mais esse conteúdo sobre acentuação. Observe o fragmento de texto abaixo. Mas o que fazer quando o conteúdo não é lembrado justamente na hora da prova? Vamos julgar lá as opções, ok? O termo mas é classificado como conjunção subordinativa e nesse contexto pode ser substituído por desde que? Não, o mas ele é uma conjunção do tipo coordenativa e não subordinativa, tá? Eita, vamos apagar isso aqui. Uma conjunção coordenativa e não subordinativa. Subordinativa não. E mesmo que fosse, não poderia nunca ser substituída por desde que, porque o desde que dá uma ideia de condição, ok? E não de oposição, como é o mais. Então a primeira é errada. 2. Classifica-se o termo quando como conjunção subordinativa que exprime circunstância temporal. Correto. O quando é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Indica tempo. 3. Acentua-se o U tônico do hiato existente na palavra conteúdo. Correto. Repare que ele forma hiato com o E anterior e fica sozinho na sílaba, né, quando da divisão silábica. Correto. Os termos conteúdo, hora e prova são palavras invariáveis classificadas como substantivos? Não, gente, os substantivos são palavras variáveis. Eles se flexionam em gênero e em número, ok? Então, está totalmente errado esse invariáveis aqui, né? Então, somente a 2 e a 3 são corretas. Resposta, galera de bombeiros aí, ó. Item D.
Para as questões 9 e 10, temos lá o trecho. Já vi gente cansada de amor, de trabalho, de política, de ideais. Jamais conheci alguém sinceramente cansado de dinheiro. 9. Sobre as vírgulas existentes no texto, é correto afirmar o que, pessoal? Somente o item C. Separam elementos de mesma função sintática. Lá, separa os complementos do nome cansado. Ok? Todos esses aqui são complementos nominais em repetição e isso me força o uso da vírgula. Segunda questão envolvendo pontuação, galerinha aí que está tentando corpo de bombeiros. Olha a dica aí, estudar pontuação, certo? E na questão de número 10, nós temos, se no texto o verbo fosse conjugado na segunda pessoa do singular, mantendo-se o mesmo tempo verbal, o termo gente fosse substituído por homens e mulheres, estaria correto qual segmento? Então, eu teria o seguinte, pessoal, repare que eu vou ter o já vi, que é o pretérito perfeito terceira pessoa. Como é que é o pretérito perfeito do verbo ver na terceira pessoa, na segunda pessoa? Viste. Então, é vi, viste, viu. Vimos, vistes, viram. Então, resposta correta, letra A. Já viste, ok? E conheci, conheceste, segunda pessoa está aqui para o conheceste também, certo? Então, resposta da 10, letra A. Vistes seria a forma da segunda do plural, vereis seria no futuro, aí eu mudaria o tempo, estaria errado. Vies e vedes também são forma do vós, ok? Então, estaria errado aí também o uso desses tempos. Ok? A mesma coisa, o conhecestes, conhecereis, conhecis e conheceis aqui, né? O que se diz daqui do viste, se diz também desses aqui. Então, atenção para a flexão verbal, galera do Corpo de Bombeiros, ok? Que é um ponto que pode vir cair na prova de vocês. E assim a gente encerra a videoaula de hoje, pessoal. Comentamos aí 10 questões da banca IAUPE, para você que vai tentar uma vaguinha no Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco. Nós vimos lá que pontuação, flexão verbal e acentuação são assuntos quentes, então vocês devem se preocupar com esses tópicos. Podem assistir às videoaulas que nós temos disponibilizado aqui no canal sobre esse assunto. Não deixe também de praticar um pouquinho interpretação de textos, certo? Para o que também temos uma aula sobre esse ponto para ajudar vocês aqui. Como nós já dissemos, vamos postar mais comentários daqui até o dia da prova. Então, você pode acompanhar aqui no nosso canal as constantes atualizações que vamos fazer sobre isso. Portanto, não deixe de se inscrever, certo? Se gostou da videoaula, curta, compartilha, comente. Não deixe também de deixar a sua dúvida aqui no canal. Vai ser importante para a gente poder ajudá-los, certo? Eu espero vocês na nossa próxima videoaula. Um abração e até lá.